Olá, baby! Bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. Meu nome é Amanda Alves, sou advogada, sou ex-assessor de desembargador, sou ex-servidora pública e eu pedi exoneração para me dedicar ao meu propósito de ensinar a maior quantidade de pessoas possível a ser aprovado na OAB. Hoje eu sou mentora de milhares de OABeiros por todo o Brasil. E no vídeo de hoje eu vou te ajudar a estabelecer uma rotina de estudos, ainda que você tenha o dia tomado por compromissos, que você seja daquelas pessoas que trabalha, que estuda, que cuida da casa. Veja, eu sei que a minoria das pessoas pode se dar o luxo, tem o privilégio de só estudar para a prova. A verdade é que a grande maioria daqueles que se preparam para a prova não apenas se preparam para a prova, tem também que trabalhar, ou fazer estágio, ou estudar. Então, eu vou pegar uma rotina extremamente atarefada, vou partir do pressuposto que você trabalha e que você estuda para a faculdade e partindo dessa rotina super atarefada, eu vou fazer algumas proposições de horários em que você consegue encaixar os seus estudos. No final desse vídeo, até o final desse vídeo, você vai descobrir que muito provavelmente você tem mais tempo do que você achou que tivesse para se preparar para a OAB, quando você consegue adaptar da forma correta os seus compromissos e os seus estudos. Mas antes, alguns pontos rápidos de atenção que eu quero que você tenha. O primeiro é a regulação do seu ciclo circadiano. O seu ciclo circadiano nada mais é do que o ritmo que o seu organismo realiza as funções durante o dia. Ou seja, se você tem esse ciclo circadiano regulado, se você acorda na hora que tem que acordar, dorme no horário que tem que dormir, o seu corpo consegue trabalhar no melhor ritmo possível e, naturalmente, vai te dar os melhores resultados. Então é importante que você faça a higiene do sono, que você não veja telas, se livre das telas pelo menos 2 horas antes de dormir e que você consiga estabelecer essa rotina. Ser produtivo tem muito mais a ver com essa regulação do seu ciclo circadiano, com a hora que você consegue ir dormir todas as noites, do que com o horário que você acorda. É importante que isso esteja pré-estabelecido. Uma outra coisa que é importante que eu te diga é que essa rotina que eu vou propor aqui é por pouco tempo. Nenhum ser humano na vida conseguiria colocar em prática essa rotina por um período muito longo, por anos. E, obviamente, você não precisa fazer isso. Principalmente quando a gente está falando de estudos para a OAB, em alguns poucos meses bem estudados, você consegue ter resultados muito melhores do que pessoas que passam anos se preparando para a prova da maneira incorreta. Então, tenha em mente que vai ser um sacrifício grande, mas que vai ser um sacrifício por pouco tempo. Isso vai te ajudar a manter a constância, a manter o ritmo elevado para que você consiga concluir a maior parte das suas metas e chegar na prova pronta para qualquer nível de dificuldade que te seja apresentado. Dito isso, vamos falar especificamente sobre a nossa rotina. Então, o que eu vou propor aqui nesse vídeo é uma rotina de alguém que acorda, tem que trabalhar, tem que estudar na faculdade ou no cursinho e, no meio do caminho, tem que encaixar os estudos para a OAB. Durante um certo tempo eu fiz isso quando eu me preparava para a magistratura. Eu acordava cedinho, morava longe do trabalho, pegava o trem, ia até a Estação da República, andava até o Tribunal de Justiça de São Paulo, o prédio de Direito Público, trabalhava 8 horas por lá, saía, ia pro cursinho, ficava mais algumas horas no cursinho e voltava para casa tarde à noite. Se eu fosse pegar simplesmente os buracos que eu tinha para sentar e estudar efetivamente, seria muito pouco tempo de estudos que eu teria. Por isso que é importante que você tenha em mente que todo tempo vai poder encaixar um pouquinho de estudos e eu vou te explicar exatamente como você vai fazer isso. Talvez a sua rotina não seja tão corrida assim, talvez você tenha alguns horários livres ou talvez seus horários sejam diferenciados. Então eu quero que você escreva exatamente quais são os seus horários que não podem ser maleáveis. O horário da sua faculdade, por exemplo, não é maleável. O horário do seu estágio não é maleável. O horário do seu trabalho não é maleável. Quero que você escreva isso especificamente para que você tenha clareza do que vai precisar ser colocado na sua rotina. Feito isso, vamos começar a desenhar nossa rotina hora por hora. Então você pode pensar em acordar às 5h30 da manhã. Amanda, 5h30 é muito cedo pra mim. Sim, eu sei que é cedo, mas lembre-se que não vai ser por muito tempo. Se você conseguir fazer esse esforcinho e estudar de forma séria, de forma estratégica e direcionada,
você não vai precisar acordar às 5h30 da manhã pro resto da sua vida. Aliás, você vai passar na OAB e vai poder ter uma rotina muito mais leve depois disso. Então coloca aí, 5h30 da manhã, acordar. Entre 5h30 e 6 horas, você pode deixar para fazer suas atividades matinais. Eu não sei o que você costuma fazer na sua rotina. Eu costumo acordar, ler um pouquinho, tomar um café da manhã. Coloca aí meditação, se você é do tipo que medita, fazer yoga, se você é do tipo que faz yoga, ou fazer uma oração de manhã, se você é do tipo que faz as suas orações de manhã. Não importa o que você vai fazer, coloca, escreve expressamente para você ter clareza que essa primeira meia hora do dia vai ser o seu horário, o horário em que você vai fazer aquilo que você já está acostumado a fazer, você vai deixar o seu corpo acordar para você ter disposição para encarar um dia produtivo. Em seguida, das 6 às 7h30, você vai estudar a teoria. E aqui eu sugiro que você comece pelas leis. Veja, eu não vou tentar aqui nesse vídeo te explicar porque não faz sentido que você estude para a OAB somente por questões. Se você quiser que eu te explique mais a fundo isso, coloca aqui nos comentários, fala sobre a questão dos estudos, da melhor forma de estudos, que eu faço um vídeo somente sobre isso. Aqui eu vou simplesmente dizer para começar os seus estudos pela parte teórica. A parte teórica é a parte que vai ser responsável pela fundação, pela formação do seu conhecimento. Então é bom que você tire o período da manhã para fazer isso. Primeiro, porque não dá para você fazer questões sem antes ter aprendido a teoria. Depois, porque é o momento que seu cérebro está descansado. Você biologicamente está na sua máxima capacidade de manhã. Então, se você tira a manhã para estudar a teoria, principalmente a teoria da matéria que você tem menos afinidade, aquela que para você é mais difícil, você vai ter os melhores resultados alocando essa tarefa logo de manhã no seu dia. Então, aqui nós já teríamos em tempo de estudo bruto mais ou menos 1h30. Aí das 7h30 às 8 horas, você vai descansar ou se arrumar para o seu trabalho. Eu vou imaginar aqui um tempo longo de deslocamento. Das 8 às 9 horas eu deixei anotado aqui, deslocamento mais estudos. Você vai ver que é um tempo relativamente longo, 1 hora, porque talvez você vá para o seu trabalho de ônibus, de trem, talvez você more em uma cidade grande, ou talvez você vá para um trabalho em uma outra cidade. Mas eu quero que você comece a pensar nisso. Usa o seu tempo de deslocamento de forma produtiva. Não fica lá olhando pro nada ou mexendo no celular, vendo videozinhos de TikTok. Usa esse momento de forma produtiva e focada nos seus estudos, mas obviamente que não da forma que você estudou de manhã. Não tem como você pegar o seu material todo, pegar o seu vade-mecum e abrir e começar a grifar as leis no meio do ônibus. Mas tem como você pegar o seu fonezinho de ouvido, pegar o seu celular e começar a ver uma videoaula pelo celular, por exemplo. Por isso que é importante você ter multiplicidade de fontes de estudo. Assim, você usa esse tempo que seria perdido como tempo produtivo. Isso é muito legal, eu falo isso direto no meu Instagram. Aliás, se você não me segue, segue lá no @AmandaDireito. Eu tenho esse lema lá no meu Instagram: parado, leia, em movimento, escute. Então sempre que eu tô fazendo alguma coisa, que eu tô fazendo almoço, ou que eu tô comendo, tô almoçando, eu tô sempre vendo alguma aula de algum assunto que eu preciso aprender. Tenta fazer isso também. Nesse tempo de deslocamento, bota uma aula para ouvir. Pega aquela matéria que você teve mais dificuldade e começa a assistir. Veja o que o professor tem a dizer sobre aquele tema. Isso vai te trazer mais clareza e vai fazer com que você mude os seus processos, para que você não fique tão cansado de fazer uma coisa só. Eu tô cansado de ler lei. Beleza, dá uma pausinha no estudo das leis, no estudo ativo das leis e vai para um estudo por meio de videoaulas. Fazendo isso, o seu processo de absorção também vai ser melhor. Das 9 às 17 horas, trabalho. E aqui vai valer a mesma regra sobre a qual nós já conversamos. Na hora da pausa, você vai usá-la produtivamente. Se você tem uma pausa de 1h para o almoço, obviamente você não vai estudar 1 hora líquida, mas 1 hora bruta dá para conversar. Então, começou, esquentou a marmita, sentou para comer? Bota uma aulinha lá e vai aprendendo sobre aqueles temas que ainda não ficaram muito claros durante os seus estudos da lei por conta própria. Das 17 às 17h30, deslocamento. Então, se você, por exemplo, estuda à noite, se você tem uma faculdade ou uma pós-graduação que começa, por exemplo, 19 horas, é interessante que você vá antes para lá, porque
do momento que você chega lá até o momento de começar a aula, você vai ter um lapso temporal que vai ser especificamente para você estudar de maneira focada. Eu previ aqui das 17h30 até as 19h o estudo focado e dessa vez nas questões. Veja, na parte da manhã e da tarde você se focou em estudar a parte teórica, se focou em estudar as leis, em ver videoaulas daqueles temas para formar o seu arcabouço teórico. Agora chegou a hora de você colocar à prova se aquilo que você estudou durante o dia foi de fato absorvido ou não. Então, nessa 1h30 mais ou menos que você vai ter de estudos, concentre-se em responder as questões. Faça isso de maneira focada, tira as distrações de perto, risca as questões, risca os enunciados, vai eliminando as alternativas nitidamente incorretas. Tenha certeza que você está 100% concentrado naquela atividade. A gente até consegue trabalhar cansada, sem prestar muita atenção. Mas é muito difícil você estudar cansada sem prestar muita atenção. E é muito mais difícil ainda você fazer questões cansadas sem prestar muita atenção. Porque você vai acabar indo mal nas questões e vai ter a impressão que você não absorveu o estudo da teoria, quando na verdade pode ser o completo oposto. Você pode ter até entendido, até absorvido, mas você estava tão cansada, tão distraída que você não conseguiu ir bem nas questões. Portanto, é importante que o momento que você deixe para fazer questões seja somente para isso, que você esteja 200% focado naquela atividade que você está praticando naquele determinado momento. Em seguida, das 19 às 21 horas, você vai ter a sua aula. Pode ser da faculdade, pode ser da pós-graduação, qualquer coisa que seja. Depois, das 21 horas às 21h30, você vai ter o deslocamento de volta para casa. Aqui, novamente, você vai poder usar esse momento de forma ativa, vai poder ver aulas de resolução de questões, aquelas questões que não ficaram muito bem compreendidas, ou análise dos gabaritos comentados. Esse momento vai ser um momento mais leve, mais de relaxamento. Você vai chegar em casa por volta das 21h30 e vai ter até as 22 horas para jantar. E aí, se você quiser dar um sprint final, você pode tirar mais uma meia horinha para acabar aquilo que tenha ficado pendente ao longo do dia. Isso, obviamente, é completamente opcional. Se você conseguir encaixar, beleza. Se você não conseguir encaixar, tá tudo bem, porque você já fez várias coisas ao longo do dia para bater a sua meta de estudos. Então, no final das contas, você vai ter estudado, se seguir essa rotina, mais ou menos 6 horas brutas. 6 horas brutas, quando a gente transforma em horas líquidas, dá entre 4 horas líquidas e 5 horas líquidas por dia. Se a gente pega 5 dias por semana, isso dá entre 20 horas de estudos e 25 horas de estudos semanais. É muita coisa, principalmente quando a gente fala de um estudo para OAB, que só exige que você tenha o conhecimento necessário para acertar metade da prova. E é por isso, por entender que essa organização é absolutamente essencial, que no meu treinamento, no Missão, eu deixo tudo meticulosamente organizado por dia. Tudo que precisa ser estudado, todas as leis que precisam ser estudadas, as eventuais teorias, as aulas de teoria, as aulas de resolução de questões, as questões que precisam ser feitas no dia, porque eu quero que todo mundo que estiver se preparando para a OAB não precise perder um só segundo em pensar o que vai estudar naquele dia. E essa multiplicidade de fontes de estudo ajuda a poder encaixar nos buraquinhos da rotina, fazendo que você mude de uma fonte para outra, estudar leis, depois estudar aulas, para não ficar cansada, fazendo sempre a mesma coisa, e tem uma hora que a gente para de aprender, a gente chega a um nível de estado mental. Mudar as fontes de estudos, fazer essa alternância ao longo do dia vai te ajudar demais a ter esse planejamento. Se você está se preparando para a OAB e quer participar da próxima turma do meu treinamento, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para a lista de espera. As vagas da última turma foram completamente esgotadas, mas assim que abrirmos uma nova turma, você vai poder fazer a sua inscrição. É isso, meus queridos. Se fez sentido esse vídeo, deixa o like para eu saber. Escreve aqui nos comentários se você quer entender como é a melhor forma de se preparar para a OAB, que eu vou fazer um vídeo somente para isso. E se inscreve no canal, porque aí você vai ter a minha mentoria de forma gratuita. Os vídeos vão te ajudar demais a se preparar para fazer a última prova da OAB da sua vida. A gente se vê no próximo vídeo.